Bom, eu me chamo Rafael Hauski, eu sou músico, sou professor de música. Atualmente eu sou maestro da Orquestra Sinfônica Cidade de Ponta Grossa, também maestro da Banda Marcial Marista Pio XII, onde eu sou professor de música, e professor de música no curso de licenciatura em música da UEPG. Eu comecei a me interessar por música ainda bastante cedo, a partir do som que eu ouvia em casa ou com os meus tios. Tenho lembranças por volta de 6, 7 anos de idade, quando eu escutava sons que me interessavam, bandas como Queen, como Beatles e também as nacionais, como Legião Urbana, Paralamas, Titãs. E cresci ouvindo esse som. E aos 8 anos de idade eu entrei na fanfarra do Colégio São José, e fiquei lá por 1 ano e pouquinho, e logo em seguida, aos 9 anos, eu entrei na banda marcial do Colégio Marista Pio XII para aprender a tocar trompete, que foi o primeiro instrumento musical que eu aprendi a tocar, e me apaixonei completamente por música, e na banda eu aprendi muito do que hoje é a minha base musical, que me deu a minha formação musical. E um pouco mais tarde eu comecei a tocar outros instrumentos, comecei a tocar em bandas de rock, me interessei pelo contrabaixo, que hoje é meu instrumento também, comecei a cantar também. E há um tempo eu fiz a licenciatura em música, me graduei em música e sempre tive essa paixão pelo ensino da música, por lecionar música. Então é o campo que eu atuo hoje, né? Atuo como regente, atuo como professor de música, como arranjador, como compositor e também como músico tanto de música erudita quanto de rock. Sim, eu posso dizer que grande parte da minha formação musical vem da apreciação do rock, de gostar de escutar rock. Quando eu me interessei por tocar violão, contrabaixo, as influências dos Beatles, do Queen, as linhas de baixo, que eu gosto muito de ouvir as linhas de baixo do Paul McCartney, do John Deacon, que é o baixista do Queen, e também todas as bandas nacionais que sempre tiveram um som muito bacana assim, para quem está aprendendo a tocar. E eu sou daquela época que a gente ainda tinha as revistinhas com cifras e a gente aprendia a tocar o instrumento a partir daí, então foi uma época super gostosa na minha formação musical, que eu guardo lembranças muito legais, assim. Sim, na orquestra eu tenho trabalhado com projetos que unem a música sinfônica da orquestra a esse som do rock. Então, nós fizemos alguns anos atrás tributos do Elvis Presley, do Queen, fizemos tributo do Creedence, foi um tributo inédito, que a gente realizou. E agora temos essa oportunidade de realizar o tributo do Legião Urbana, das músicas do Renato Russo. O tributo surgiu de uma conversa que nós tivemos no início do ano na programação das atividades da orquestra. Em primeiro lugar, eu acredito que a ocasião é celebrar os 30 anos da morte do Renato Russo, que foi um marco muito grande para a música do Brasil. Não tem como negar a influência do Renato, o tamanho do Renato na música brasileira. E o legado de fãs e pessoas interessadas no trabalho dele justifica, digamos assim, essa nossa escolha. Também a proximidade agora com o Dia Mundial do Rock, a gente pensou em fazer algo perto da data, celebrando algo bastante vivo ainda na memória do brasileiro, que é a música do Renato Russo, E também eu acho que, de certa forma, o ineditismo dessa proposta de fazer o som do Legião Urbana com uma orquestra sinfônica tocando. Geralmente isso é um pouco difícil de imaginar, porque para quem é do meio do rock sabe que o som da Legião Urbana não era exatamente muito elaborado na questão instrumental, porque ele era muito simples, e quando eu digo simples eu não digo fácil ou digo de menos qualidade. Ele tinha uma qualidade incrível, uma complexidade incrível dentro de uma simplicidade instrumental, que geralmente era violões e bateria e voz, uma coisa muito simples. E a gente conseguiu trazer uma nova roupagem sinfônica para unir essa beleza musical das músicas do Renato Russo ao som da orquestra.
Eu acredito que sim, o maior desafio foi esse, porque escolher as músicas do Renato Russo já é um desafio em si, porque você tem ali pelo menos 50, 60 músicas que foram muito conhecidas. Principalmente quem é fã do Legião Urbana vai conhecer todas as músicas que a gente vai tocar com certeza. Então, fazer um recorte disso, escolher apenas algumas é muito difícil, porque você acaba deixando de fora músicas muito legais. E, em segundo lugar, trazer essa nova perspectiva sonora, né? Uma orquestra fazendo coisas que às vezes você ouvia uma guitarra fazer, um violão fazer, para dentro de um arranjo totalmente inédito e desconhecido das pessoas, vai trazer uma perspectiva sonora nova dentro de uma lembrança muito já consolidada. Eu vejo que o habitat natural de uma orquestra sinfônica é uma sala de concertos, não só por questões, digamos assim, históricas, mas também por questões estéticas e principalmente por questões técnicas. Alguns daqueles instrumentos realmente vão apresentar rendimento, né, digamos assim, rendimento do ponto de vista técnico-musical em uma sala que tenha condições acústicas, que tenha condições de receber esse som. Mas hoje nós temos percebido que é muito importante esse movimento de sair do teatro e ir até outros lugares, fazer música sinfônica, fazer música popular unida à música sinfônica, para que a gente também possa participar do cotidiano das pessoas de uma maneira mais influente. Porque nem sempre as pessoas constroem esse hábito de apreciar música no teatro, de acompanhar a orquestra no seu habitat. Então, esse movimento não é nada de novo, não somos nós que estamos criando isso, mas é um movimento mundial que as orquestras sinfônicas têm realizado de procurar realizar concertos em outros locais, né, que não o teatro, e esses locais nos estão dando condições estruturais muito boas para nós nos apresentarmos, inclusive condições digamos assim, materiais de nos apresentarmos, e o público tem sido bastante expressivo e o público tem reconhecido bastante o nosso trabalho nesses espaços.